Glória a Deus! Que presença maravilhosa! Quantos já sentiram a presença do Eu Sou nessa noite? Eu já poderia ir embora aqui, já está cheio do Espírito Santo. Glória a Deus! Deus não parou de falar um minuto nesse culto e vai continuar falando. Você acredita? Glória a Deus! Ele está presente aqui. Glória a Deus! E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. Tem aqui uma palavra do Senhor para a sua vida. Lucas, capítulo 24, Evangelho segundo escreveu Lucas. Você vai no versículo 44. Lucas 24, a partir do versículo 44. Quantos acharam? Glória a Deus. Então vamos acompanhar comigo na leitura. A palavra vai dizer assim: a seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei. Estando ainda convosco, importava-se que cumprisse tudo o que de mim está descrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhe abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhe disse-lhe: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitado entre os mortos no terceiro dia, em que seu nome se apregasse arrependimento para remissão de pecados, e todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus. Agora pula comigo para Atos 2. É logo após. Você vai em Atos. E a palavra fala assim, Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, como culto como esse. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Em algumas versões vai falar, segundo o Espírito lhes capacitavam. Quantos têm essa versão nessa noite? Glória a Deus. Amém. Então, eu só queria que você lesse Atos 2, porque isso vai fazer parte do entendimento nessa noite. Mas eu queria que você voltasse agora para o que a gente leu primeiro, lá em Lucas 24. Eu vou colocar você primeiramente no contexto do que você acabou de ler. Lá em Lucas 24 vai falar quando Jesus ele ressuscita e ele começa a aparecer para o seu povo. A Bíblia fala que ele começa a aparecer e ensinar o seu povo durante 40 dias. E aí, em Lucas 24, 44, que a gente leu, foi quando Jesus ele começa a revelar as Escrituras para o seu povo. Então ele começa a dizer assim, ó, era necessário eu passar por tudo isso que eu passei. Era necessário que eu padecesse para a remissão dos pecados. Era necessário. E a palavra vai dizer que Deus ele dá uma promessa aos seus discípulos. Qual é essa promessa? Permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, o que era que Jesus estava falando aos seus discípulos? Ó, calma, permanecer em Jerusalém, vai acontecer alguma coisa. Mas, quando eu leio essa passagem e eu vejo homens, 12 discípulos que caminharam com Jesus, e eu vejo Jesus se ascendendo aos céus e deixando com eles uma promessa, eu logo me pensa comigo, foram 12 homens que viveram com Jesus todo o que Deus fez no seu ministério. Tudo o que Deus viveu, eles viveram junto com Jesus naquele tempo. Então, eles viveram junto de Jesus e, ao mesmo tempo, eles estavam sendo capacitados por aquilo que Jesus estava fazendo. O que é isso? Quando você está
aprendendo a dirigir, ou quando você está na escola, ou quando você está aprendendo algo, sempre tem uma pessoa que é capacitada e vai lhe passar essa capacitação. Então, quando Jesus ascende aos céus, ele fala para os seus discípulos que viveram com ele, que viveram com esse capacitador, e diz assim, ó, calma, calma, não é ainda o tempo, ficai ainda em Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que durante 3 anos, eu quero colocar você nessa linha cronológica, foram 3 anos, depois que Jesus é batizado, é que ele começa o seu ministério publicamente. E os evangelhos relatam que passaram-se 3 Páscoas, então esses homens seguiram Jesus e viram prodígios e maravilhas durante 3 anos. Quantos estão comigo aqui? Diz amém. Amém. Então, o que aconteceu? Jesus, após ser batizado, chama discípulos para caminhar com ele. Esses homens caminham com Jesus durante 3 anos, até que Jesus vai à cruz, ressuscita e começa a falar, e começa a dar ensinamentos. E foi quando a gente acabou de ler Lucas 24, que quando Jesus começa a dar revelações daquilo que aconteceu. Ele fala, era necessário eu ir para a cruz. Mas o que eu quero chegar, e o que eu quero que você chegue nesse entendimento, pensa comigo, homens que viveram tudo o que os discípulos viveram com Jesus, eles aproveitaram toda essa primavera, todo esse tempo de capacitação. Eles viveram o que eles tinham para viver naquela primavera. Eles aproveitaram aquele tempo de capacitação com Cristo. Então, eu não sei o que você viveu até Cristo, até aqui. Eu não sei quais experiências você teve com Cristo até aqui. Mas eu quero liberar uma palavra sobre você. Está vindo uma capacitação sobrenatural sobre a sua vida. Quantos creem nessa noite? Eu quero liberar essa capacitação do céu sobre a sua vida. É tempo de capacitação, você está sendo capacitado. Então pensa comigo, homens que viveram com Jesus, que viram milagres, que viram a multiplicação de pães e de peixes, no meu entendimento, esses homens já estavam capacitados. Esses homens que andaram com o Mestre durante todo o tempo que ele estava na terra, para mim eles já estavam capacitados. Mas aí Jesus chega e vai se ascender aos céus e diz assim, ó, ficai em Jerusalém. Porque o que vocês viveram comigo até aqui não vai se comparar àquilo que eu tenho para fazer para frente. Então existe aqui um tempo, um novo tempo, um tempo novo, uma nova unção, uma nova capacitação sendo liberada nessa noite sobre a tua vida, meu querido. Ei, eu quero te dizer, nada do que você viveu até aqui está para se comparar do que Deus vai liberar sobre a tua vida ainda nesse ano, ainda nessa primavera. Ei, eu quero te dizer isso diretamente da parte do Senhor para a tua vida. Há um novo de Deus para você. Glória a Deus. Então, esses homens que para mim já estavam capacitados para viver para Cristo, para ir pelas nações, Jesus chega e diz a eles assim, ó, espera. Eles passaram tempo com Jesus, mas durante todo esse tempo que eles passaram com Jesus, eu vejo um mestre que estava passando o seu quê? Seu legacy, seu legado. Em todo o tempo que os discípulos caminhavam com Cristo, o que é que Cristo fazia? O que é que Jesus fazia? Passava o seu legado. Era uma passagem de legado que os discípulos estavam recebendo naquele momento. Então, a palavra do Senhor vai dizer que, em João 14:12, diz assim, ó, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou junto para o Pai. Então, Jesus já estava dizendo que eles fariam ainda obras maiores. Então, enquanto eu leio e vejo homens que estavam capacitados, Jesus chega para ele e diz assim, calma, ainda tem algo novo, ainda tem uma outra capacitação. E o que eu acho mais incrível é que a partir do momento que Jesus começa a falar para ele e libera para eles uma palavra, e diz assim no 49, eis que eu envio sobre vós as promessas do meu Pai. E diz assim, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. O que é isso? Jesus está deixando com eles uma promessa.
após ascender-se aos céus naquele momento, em Lucas, o 24:49, Deus ele deixa uma promessa para os seus discípulos. Diz assim, fica aí, calma. Mas eu fui pesquisar e eu fui ver dessa promessa, até Atos 2 se cumprir, que é o cumprimento dessa promessa, teve um tempo de espera. A Bíblia, se você for ler, Jesus ele vai ressuscitar no domingo de Páscoa. 40 dias ele passa aparecendo após a ressurreição, amém? Ele parece, após 40 dias, ele começa a aparecer para os discípulos. Então aqui a gente já tem 40 dias. A ascensão de Jesus é ao final desses 40 dias, é quando a gente leu. É essa ascensão, que ele ascende aos céus. E lá em Atos 2, onde vai acontecer o Pentecostes, o Espírito Santo desce, que acontece após 50 dias a Páscoa. Então a conclusão, nós temos 50 dias até chegar em Pentecostes. Eu não sei se você pegou, mas ele passa 40 dias revelando da sua palavra, e depois ele se ascende aos céus. E até chegar em Pentecostes é passado mais 10 dias. Então nós temos aqui 50 dias. Então, conclusão, quando Jesus ascende aos céus e diz assim, permanecei, não foi uma coisa rápida. Demorou 50 dias para que o Espírito Santo descesse em Atos 2 e capacitasse os seus discípulos. O que eu quero te dizer com isso? Discípulos que viveram um extraordinário com Jesus, agora eles estavam esperando o quê? Uma promessa. Discípulos que caminharam com o Mestre estavam parados esperando o quê? Uma promessa que foi liberada da boca do Senhor. Mas foram 50 dias esperando, 50 dias sem saber o que ia acontecer, 50 dias esperando algo que eles não sabiam o que ia acontecer. A palavra vai dizer que o Senhor só diz, esperai, até que do alto seja revestido de poder. Mas eles não sabiam, então pensa comigo com inteligência. Uma pessoa chega para você e diz assim, te prepara. Você fica assim, meu Deus, o que é que vai acontecer? Te prepara, está vindo uma coisa aí muito forte, te prepara. Eu não sei você, mas eu já fico, meu Deus, o que é? Eu não sei, Senhor, fala. Então, o que é que a gente está vendo? A gente está vendo um cenário de homens que caminharam com Cristo, mas agora eles estão esperando uma promessa que foi liberada da boca de Deus. Então, eu quero te perguntar, eu quero te falar nessa noite, eu não sei o que você está esperando, mas eu quero liberar mais uma vez uma palavra sobre a sua vida. Espera, porque a palavra dele diz que ele é bom para fazer infinitamente mais do que pensamos, do que sonhamos e do que imaginamos. E ainda nem subiu no coração do homem aquilo que está preparado para os filhos do Senhor. Então eu quero te dizer, meu querido, eu não sei o que você está aí esperando, mas espera com paciência no Senhor. Aleluias! E eles esperaram. Quem espera consegue viver o extraordinário. Tem um extraordinário para você. Ele tem um sobrenatural para você. Então continua esperando aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Mas a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Antes ela vai e cumpre para aquilo que foi designada. Então se o Senhor prometeu, Ele cumpre. Porque a palavra dele diz que ele não é filho do homem para que minta, nem se arrependa. E ele cumpriu. E a gente leu Atos 2. A palavra vai falar, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, chegou o dia. Demorou 50 dias, eles estavam esperando, sem saber o que ia acontecer, mas esse dia chega. Não importa quantos dias, quantas horas, quantos anos você está esperando, mas eu quero te dizer nessa noite, o dia vai chegar. Aleluia! O dia vai chegar. E a palavra vai falar, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutra língua, conforme o Espírito os capacitava. E é aqui que eu quero começar a pregar, porque eu acho incrível essa tradução que vai falar conforme o Espírito os capacitava. Mano, pensa comigo, 12 homens que viveram um extraordinário, na minha cabeça eles não precisavam de capacitação. Eles não precisavam na minha cabeça.
Mas a palavra do Senhor no livro de Atos 2 vai dizer que quando o Espírito Santo desce sobre eles, eles eram capacitados enquanto o Espírito Santo os enchia. Então o que eu quero te dizer nessa noite, há uma capacitação para você nesse dia. Ei, deixa eu liberar uma palavra sobre você. Nesses dias o Espírito Santo vai te encher. Ei, rebagandara, de uma capacitação sobrenatural, meu irmão. E foi isso que aconteceu. Ao se cumprir-se o dia de Pentecostes, ei, o dia está marcado na agenda do Senhor. Você vive um tempo diferente do dele. Ele vive um tempo, que para ele um dia pode ser 1000 anos. Você vive em outra dimensão. O nosso Deus vive em outro tempo. Ele é dono do tempo, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o início, Ele é o fim, Ele controla tudo. E é aqui que eu quero chegar. Nós estamos nesse mês, no Legacy, com o tema de comissão, a grande comissão. Não sei se você já leu a grande comissão, o ide do Senhor, quando Deus libera uma palavra e diz assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Enquanto eu estudava sobre isso, o Senhor me levou para isso, para esse tempo de capacitação. Porque muitas das vezes a gente chega num determinado nível, eu não sei quanto tempo você vive o evangelho, ou quanto tempo você se converteu, ou se você se converteu ontem. Mas eu quero te dizer que não adianta, não tem isso de que você tem 100 anos na igreja, sempre há um novo de Deus para a sua vida, sempre há uma capacitação nova, sempre há algo novo que Deus pode derramar sobre a sua vida nesses dias. E eu falava no culto fé, eu não sei você, mas eu tenho notado uma atmosfera diferente. E todas as vezes que o Senhor quer fazer algo, Ele move toda a atmosfera. Eu tenho notado que o Senhor tem derramado sobre a sua igreja sementes, palavras, direção. Eu não sei você, mas eu quero fazer parte dessa onda de avivamento. Mas essa onda de avivamento vai começar primeiramente em você, com a capacitação pessoal que Deus tem para fazer na tua vida. Isso aconteceu. E enquanto eles falavam em outras línguas, a Bíblia vai falar, na tradução NVI, conforme o Espírito os capacitava. Eu creio que nesses dias o Espírito Santo está enchendo uma geração. Mas uma geração diferente, sabe? Uma geração que caminha debaixo da visão, que caminha debaixo da grande comissão. Uma geração que não vai se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Uma geração cheia do Espírito Santo de Deus. Eu não sei você, mas eu quero te dizer, ei, Deus está levantando essa geração, e há um chamado do céu, a quem eu enviarei. Quantos pode dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Não diz isso para o inferno ouvir, meu irmão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Oh, aleluia, há um envio, há um liberar. Eu acho incrível que o Espírito é o mesmo. Cláudia foi orar e disse assim, eu libero vocês. E eu tenho notado isso sobre a igreja do Senhor, um liberar sobrenatural. E vai ser a partir de você, ei, você não está entendendo, você não está aqui por acaso. Deus está te falando, é a partir de você que eu vou alcançar uma geração, a partir de você que eu vou alcançar aquele que está nas drogas, aquele que está lá no bar bebendo, se viciando agora, é a partir de você, da sua casa, que eu vou alcançar a sua vizinhança. Ei, é a partir de você, aleluia. É a partir de você, uma geração que vai se levantar, cheia do Espírito Santo, para cumprir esse ide. E há uma capacitação sobrenatural liberada, há uma capacitação do céu, que Deus tem para liberar sobre a sua vida. Eu queria que você olhasse como um profeta para essa pessoa que está do seu lado.
e você dissesse assim, bem no fundo dos olhos dela, você carrega, fala como profeta para ela acreditar, você carrega, aleluia, o que o mundo precisa. Agora pergunta, o que é que o mundo precisa? Responde a ela assim, Jesus. Agora responde, dá um glória a Deus, um aleluia. Faz barulho no teu lugar, meu querido, para o inferno ouvir. Você carrega nada mais, nada menos do que o mundo precisa. E o que o mundo precisa é Jesus de Nazaré. Aleluia. É isso que você carrega. Quantos carregam essa mensagem da paz? Essa mensagem que muda pessoas. Essa mensagem que faz cego enxergar, que faz morto viver. Ei, você carrega isso. Glória a Deus, e é isso que o mundo precisa. Você carrega o Espírito Santo, você carrega a mensagem, a verdade que pode mudar a vida de pessoas. E a palavra do Senhor vai dizer no livro de Marcos 16, ei, vocês serão testemunhas dessas coisas. Em Marcos 16, Deus vai falar, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quantos creem nessa noite? Não. Oh, aleluia, o Espírito Santo de Deus está aqui. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão em novas línguas. Ei, agora portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ei, deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida nessa noite. Há um liberar sobrenatural para você aqui. Há um liberar sobrenatural do céu para você nessa noite. Então, meu querido, toma posse daquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Oh, eis-nos aqui, Jesus. Usa-nos. Esses sinais seguirão aqueles que creem. Depois de o Senhor ter cumprido em Atos 2 e capacitado os discípulos. E o que eu acho mais incrível, como a Bíblia vai falar na tradução NVI, que conforme o Espírito os enchia, o Espírito os capacitava, conforme o Espírito os capacitava. E o que eu vejo aqui é uma continuidade. Não coloque limite naquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Ei, se você alcançou 2 pessoas para Deus, você vai alcançar 100. E conforme o Espírito Santo vai te capacitando, te usando. Não há um limite para aquilo que Deus quer fazer na tua vida, na tua história. Não limite Deus. Não limite aquilo que Ele pode fazer a partir de você. Agora também eu tenho uma outra notícia para te dar. Ei, se você não se ligar naquilo que está sendo liberado, você vai ficar para trás. Mas o Senhor Jesus te trouxe aqui para te dizer, eu conto com você. E sobre você estou liberando uma capacitação dia após dia, ano após ano, dia após dia, meses após meses. Ei, primavera após primavera. Essa capacitação não tem fim. Aleluia. Ela não para. Não tem fim. Essa capacitação do Senhor para a sua vida não tem fim. Aleluia. Em Atos 8:17, a palavra vai dizer assim: então eles impunham as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. O que eu quero te levar sobre esse entendimento, aquele que tem Deus enche outros de Deus. Aquele que carrega algo, deixa algo na vida das pessoas. Então não adianta dizer que você quer participar de um mover sobrenatural, de um avivamento na Europa, se aquilo que está em você não tem mudado quem está do teu lado. Porque se você carrega a palavra lá em Atos 8:17, vai dizer que enquanto eles impunham-lhes a mão, o Espírito Santo descia sobre eles, mas não tinha nada a ver com eles, tinha a ver com o Espírito Santo que estavam neles. Não
tinha nada a ver com os discípulos, tinha a ver com o Espírito Santo que se movia. Ei, quando você declara, me usa, em mim, através de mim, é isso. É isso que o Espírito Santo faz. Oh, aleluia. Glória a Deus, há um liberar sobrenatural. Oh, há uma atmosfera sobrenatural nessa noite. Foi em um culto como esse que o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens. Ei, oh, eu queria que o louvor já começasse a me ajudar. Aleluia. Há um liberar, eu vejo, eu sinto no meu espírito. Há um liberar sobrenatural. Quantos querem mergulhar nesse espírito nessa noite? Ei, deixa eu te dizer, agindo o Senhor, quem impedirá? Oh, nós estamos na tua dispensação, Espírito Santo. Faz aquilo que tu queres fazer, aleluia. Nós te damos liberdade para agir no nosso meio. Nós te damos liberdade para nos tomar em línguas como que de fogo. Nós te damos liberdade para que nessa noite o Senhor derrame dons. Oh, está se levantando nessa noite uma geração incorruptível, uma geração que não se corrompe com os manjares do mundo, uma geração que não se detém na roda dos escarnecedores, uma geração cheia do Espírito Santo de Deus. Rei, caramba, xereraba. Mesmo em meio às lutas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, com tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro onde eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe, eu sei que Deus de mim não. A vida é mesmo assim. Eu sinto no meu espírito, e como eu falei, agindo o Senhor, quem impedirá? O Espírito Santo tem preeminência para agir no nosso meio. E eu queria convidar todos os líderes, vão ficar em pé aqui. Eu não sei porque você ainda está sentado, meu irmão. Fica de pé. Há um liberar sobrenatural nessa noite. Eu queria convidar a intercessão, os líderes que estão presentes nessa noite. Nós vamos fazer um corredor e você vai passar por meio. A palavra do Senhor no livro de Atos diz que enquanto eles impunham-lhes a mão, o Espírito Santo os enchia e os capacitava conforme eles iam sendo capacitados e cheios do Espírito Santo. Então eu quero te dizer nessa noite que para você viver o sobrenatural do Senhor, você tem que dar passos às vezes naturais. O que você quer dizer, pastor? Se você estiver aí, você dizer assim, ah, não vou, vem sem vontade, porque o Espírito Santo quer te encher. E a gente vai orar. E vamos fazer uma fila desse lado direito, da minha direita aqui. E você vai passar, e os líderes, a intercessão que está aqui vão lhe impor as mãos. E meu querido, se permita ser cheio do Espírito Santo. Se permita ser cheio, ser cheio, ser cheio. Ser cheio, faz um corredor cerca dos dois lados, sim. Aleluia, isso. Isso. Deixa o Espírito Santo de Deus te encher. Eu navegarei no oceano. Há um liberar sobrenatural nessa noite. O Espírito Santo de Deus
quer te encher. E ali Oh, Espírito Santo de Deus, derrama dons. Ei. ao Deus do meu amor, Seja cheio, seja cheia, seja cheio. eu navegarei no oceano do Espírito. Há um oceano do Espírito aqui nessa noite. E Oh, adorarei. levanta no nosso meio uma geração. Levanta no nosso meio jovens que profetizam. Oh, jovens que não se envergonham da palavra da verdade. Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, seja cheio, seja cheia nessa noite. Seja cheio, seja cheia nessa noite. Ei, leva candaraba. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Seja cheio, seja cheia. Oh, nós repreendemos no nosso meio todo espírito de covardia. E nós declaramos nessa noite o Espírito do Senhor. Oh, o Espírito de ousadia. Receba nessa noite o Espírito de ousadia. Receba nessa noite o Espírito do Senhor. Oh, Espírito, vai queimando, vai queimando, vai queimando toda a palha, vai queimando tudo que é corruptível. Oh, Espírito Santo, nós te damos liberdade. Ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei. Oh, nós damos uma ordem. Ao Deus da Oh. minha vida, Oh, transforma agora, Jesus, aquilo que precisa ser transformado. Oh, assim como o Senhor em Atos 2 veio como um vento impetuoso, nós te pedimos, oh general de guerra, nós te pedimos, Yeshua, sopra como um vento impetuoso nos quatro cantos dessa igreja. Oh, nos toma com teu Espírito. Oh, e aqueles que são batizados no Espírito Santo, que possam fluir em novas línguas. Seja cheio, seja cheio. Que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me. Oh, há uma atmosfera sobrenatural. Eu vejo pessoas recebendo dons, sendo curadas. Oh, eu vejo pessoas sendo ativadas profeticamente nessa noite. Oh, o Senhor vai te dar visões, o Senhor vai te dar sonhos. Oh, o Senhor vai te levantar. Ei, o Senhor vai te levantar no meio daquele trabalho como voz profética. Oh, receba, receba. Oh, o Senhor te entrega nessa noite dons. Oh, receba dons de palavra de conhecimento. Ao Deus da minha vida, que me compreendeu. Oh, derrama do teu Espírito, Jesus. Derrama, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Aleluia, deixa o corredor fluir. Enche-me de Oh, novo. aleluia, aleluia. Espírito, Espírito, que desce como fogo,
te damos liberdade. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, Vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Oh, o Espírito Santo de Deus está aqui. Aleluia. Deixa o corredor fluir, deixa o corredor fluir. Oh, vou passando, vai impondo as mãos. Aleluia. Oh, pode ir passando, vai passando. Oh, isso. Sim, nós abençoamos, Espírito Santo de Deus. Santo Deus, flua entre nós. Oh, Espírito Santo, não há cadeias que fiquem de pé diante da presença do Senhor. Não há cadeias, não há demônios. Oh, não há nada que fique de pé diante do nome que é acima de todo nome. O nome que tem poder no céu e na terra e debaixo da terra. O nome que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. O nome de Jesus. O nome que é acima de todo nome. Oh, todo espírito se rende a esse nome. Oh, toda dificuldade se rende a esse nome. Todo diagnóstico se rende a esse nome. Oh, todo mal se rende a esse nome. Agora, oh Espírito Santo, nós damos uma ordem, nós reivindicamos a nossa posição que é garantida por Jesus, que o Senhor nos levou e nos assentou para estar com Ele, oh, e nos fez sacerdócio real. Oh, nós reivindicamos a nossa posição, onde havia cadeias, agora pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus, toda cadeia seja quebrada na mente. Oh, toda cadeia seja desfeita no sentimental. Oh, Ele está quebrando agora toda cadeia, todo agrilhão, tudo aquilo que te prende. Oh, eu escuto o som de cadeias quebrando. Rei, é o desejo do meu coração. corredor. Dados por tua glória. Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo. Seja cheio. Seja cheio. Encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o
Vamos Passem por aqui, venham todos aqui pra frente. Tua glória e Tá na fila. bondade. Vamos Passa por aqui pra provar frente. o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vai chegar alguém aí pra orar por você. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o Deixa o Senhor te usar, real aleluia. é tua presença. Fica aí na frente, vai chegar alguém pra orar por você. Tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. No nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Declara isso, Legacy. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Oh, as cadeias foram quebradas nesta noite. No nome de Jesus. Há poder, aleluia. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Declara isso. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Oh, aleluia. Oh, obrigado, Jesus, pela tua presença, pelo teu inundar. Oh, quanto sente essa presença. Oh, esse vento impetuoso que toma. Ei, tá difícil acabar. Nós rejeitamos, oh Pai, nós compreendemos e nós respeitamos a tua presença, Santo Espírito. Mas essa noite eu não poderia sair daqui sem dar duas oportunidades. Talvez você chegou nesse culto e você nunca teve a chance de confessar esse Deus como seu único e suficiente Salvador. E você escutou essa palavra dizendo que Deus quer te usar dentro dessa geração. Ou você chegou nesse culto e você até já confessou esse Deus, mas você estava afastado. Você estava sentando na roda dos escarnecedores. Você estava afastado dos caminhos e da vontade do Senhor. Então eu quero te dar essas duas oportunidades nessa noite. Se você é a primeira pessoa que eu falei, nunca teve a chance de aceitar o Senhor, mas nessa noite não quer sair desse culto sem dizer sim a esse Deus, levante a sua mão sem nenhum constrangimento, nós queremos te conhecer. Ou se você chegou e você estava andando afastado em outros caminhos, e nessa noite você não quer sair daqui sem voltar para os caminhos dele, também levante a sua mão, nós queremos orar por você. Nós queremos liberar sobre você esse Deus. Se você é essa pessoa que quer aceitar esse Deus ou voltar para os caminhos do Senhor, só vou dar mais uma chance, sem nenhum constrangimento, levante a sua mão. Nós queremos orar por você. Se não tem ninguém, eu quero orar.
E que o Espírito Santo de Deus, Ele te capacite dia após dia, pelo poder dEle, aleluia. O pastor Rafael vai me matar por esses 10 minutos, mas quantos foram cheios do Espírito Santo? Glória a Deus. Quarta-feira tem experience, domingo tem culto. Deus abençoe a sua vida. O culto não acaba aqui, acaba ali no Lagoinha Coffee. Mas estenda suas mãos como quem recebe. Pai, nós te damos graça pela tua presença. Pai, muito obrigado por esse culto, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, por cada um que foi tocado e cheio pelo teu Espírito Santo. Nos leve em paz para nossas casas. Que seja um final de semana abençoado, embaixo da tua graça, da tua presença, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Toca nesse crente que está do teu lado e diz a ele assim, ó: seja cheio! Oh, aleluia! Deus te abençoe, você de casa. Deus abençoe a sua vida. Te esperamos na nossa próxima programação, domingo. Não deixe de estar conosco aqui no culto online. Mas se você também puder, venha aqui conosco. Venha, nós esperamos receber você. Mas Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. E te esperamos nas nossas próximas programações. Fica com Deus.